Olá! Hoje no Papo com o Especialista o tema é a Síndrome de Asperger. A partir de 2007, o dia 18 de fevereiro foi instituído como o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, em homenagem ao aniversário de Hans Asperger, pediatra austríaco que deu nome a essa síndrome. Trata-se de uma condição que faz parte do transtorno do espectro autista, sendo considerada um tipo de autismo. Os transtornos do espectro autista são distúrbios que afetam o desenvolvimento neurológico, caracterizados principalmente pela dificuldade de comunicação e de interação social, além de padrões de comportamento repetitivos e restritivos. Pacientes que têm Asperger normalmente apresentam dificuldade para se comunicar e tendem a repetir frases ou falas de forma mecânica. Porém, essa dificuldade não tem um impacto tão nítido em suas interações e relações sociais. Para falar sobre o tema, o convidado de hoje é médico neuropediatra e geneticista Caio César Benetti Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica, egresso da Faculdade de Medicina de Botucatu e médico colaborador junto ao Departamento de Pediatria dessa instituição. Vamos então ao Papo com o Especialista. A síndrome de Asperger, hoje ela não tem mais esse nome, ela foi englobada pelos transtornos de desenvolvimento globais, com o que nós chamamos atualmente transtorno do espectro autista, visto as classificações que foram evoluindo no DSM-4, DSM-5, que são catálogos de doenças mentais, onde nós conseguimos colocar principalmente a incidência dessas patologias. A síndrome de Asperger foi descrita pela primeira vez em 1944, mas teve como sua base a descrição de Kranner em 1943, que eu tinha crianças ditas com alterações comportamentais importantes, com déficit intelectual, alterações de linguagem e alteração de desenvolvimento motor principalmente, coisas que não eram tão evidentes na descrição da livre docência, que foi esse trabalho do Hans Asperger em 44, onde ele descrevia que algumas das características estavam ali, mas o prejuízo de linguagem e principalmente de inteligência não eram tão evidentes. Ou seja, eu tenho um quadro de desenvolvimento onde o principal foco são as relações sociais, algumas alterações de linguagem e algumas alterações motoras, como se essas pessoas fossem consideradas desastradas ou não conseguissem fazer alguns movimentos muito organizados. Essa é a definição principalmente de Asperger, mas antes um pouquinho só sobre autismo, que significa você fechado em si mesmo. Autismo, você fechado em si mesmo, descrito pela primeira vez em 1911 por Boiler. Então, vejam, Asperger poderia ser um tipo mais leve ou não de autismo, mas a relação que eu tenho com a sociedade, isso ainda é mantido no quadro inicial. Falando em sintomatologia, ou seja, quais sinais e sintomas que nós temos nessa alteração, o principal é a minha relação com o mundo está prejudicada. Então, a maneira como eu devolvo as sensações que chegam até mim, que também é própria do quadro de autismo ou dos transtornos do espectro autista, isso está muito prejudicado na síndrome de Asperger. Tudo bem, vou continuar falando esse nome, mas nós vamos ver no decorrer dos tempos que esse nome não é mais utilizado. Mas algumas pessoas com esse diagnóstico, o que é muito interessante, nas redes sociais se chamam de ASPIES, A-S-P-I-E-S, que são aquelas pessoas que já têm o seu diagnóstico e sabem o que são e pedem muitas vezes desculpas pelas respostas impulsivas que eles dão a alguma coisa que os agrediu daquela maneira, mesmo não sendo uma agressão. A linguagem dessas pessoas é muito bem organizada, o desenvolvimento motor está muito próximo da normalidade e eles podem ser brilhantes em uma única ação. Ou seja,
uma única parte da sua vida, eles são fantásticos naquilo. Nós temos exemplos na história que poderiam ser citados: Newton, Einstein. Então nós temos muitas pessoas que são brilhantes naquilo, mas as suas relações com a sociedade são muito complicadas. E aí que fica muito difícil, porque como eu percebo que as minhas relações não são adequadas, eu vou me desenvolvendo de uma maneira onde eu consiga ser sozinho e também manter uma qualidade de ação onde eu me destaque naquilo que eu faço. Com certeza, muitos dos professores que a grande maioria de nós tivemos pode ter esse diagnóstico. Falando um pouco de diagnóstico, hoje nós temos muitas tabelas, muitos gráficos com pontuações para transtorno do espectro autista. E aí nós temos, de acordo com a pontuação, nível 1, 2, 3 de suporte. O que significa isso? Nível 1 de suporte é aquela pessoa que eu não preciso de tantos suportes para me manter. Ou seja, eu consigo fazer compras, sair à rua, dirigir, dar aula, estudar sem grandes problemas, mas tudo num âmbito social muito restrito. Então a minha restrição é muito mais social. Mas eu também posso ter algumas restrições orais, de só comer alguns tipos de alimento, com cores, com texturas, mas isso não impede que eu tenha uma vida independente. Os outros níveis de suporte são aqueles onde eu preciso de uma equipe multiprofissional, físio, fono, TO, psicólogo, pedagogo, que também façam a intervenção para eu ter o meu melhor potencial colocado. Sobre genética nisso, o que nós temos é, hoje, nós temos aproximadamente 130 genes sendo descritos para transtorno do espectro autista. Na verdade, 134, esse é o número exato de um trabalho de 2022, onde foram colocados os principais genes candidatos, ou seja, aqueles genes que mais são descritos quando eu faço o exoma, que é o tipo de exame para essa patologia, para ver onde está a alteração no nosso DNA, que é aquilo que tem em todas as nossas células do corpo, lá dentro do núcleo celular. Então nós temos 134 genes, alguns já descritos e mapeados, mas uma coisa interessante, essa é uma patologia poligênica, ou seja, eu tenho a interação de muitos genes para dar aquele comportamento. Então não é só um gene, mas eu tenho muitos genes envolvidos. Já que a palavra genética não é o estudo de um gene só, e sim o estudo de comportamento. A palavra ética é o estudo do comportamento desses genes que eu estou estudando. O que foi descrito também nesse trabalho de 2022 é que existem mais de 1000 genes sendo descritos como aqueles prováveis desencadeadores das alterações de transtorno do autismo. Então nós temos mais de 1000 genes que têm o risco daquela criança, adolescente ou adulto desenvolver essa patologia, mas hoje, bem estudados, apenas 134. Dentro do transtorno do espectro autista, nós temos tratamento específico para aquilo que vai aparecendo. Ou seja, eu tenho uma alteração motora, eu vou para fisioterapia e terapia ocupacional. E aí, isso é algo multiprofissional. Mas eu também tenho o multidisciplinar. Dentro da disciplina da medicina, eu tenho o ortopedista, o oftalmologista, o otorrinolaringologista, o pediatra, o neuropediatra, o neurologista, o psiquiatra infantil, dentro da classe médica. E outras profissões, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pedagogo, psicólogo e as suas especializações. Então, sempre uma equipe multiprofissional para conseguir conquistar o melhor do desenvolvimento dessas crianças, adolescentes e adultos, que aumentou muito o número de diagnóstico em adultos por conta da
pandemia. Por que isso? Nós nos observamos muito mais. Nós começamos a olhar muito mais para nós mesmos e principalmente os pais de crianças que tinham algum tipo de alteração começaram a se comparar com os filhos que eles tinham e chegam hoje aos consultórios dizendo: eu sou bem parecido com o meu filho que tem o diagnóstico de TEA e eu acredito que eu tenha. Por isso que todo mundo fala, explodiu o diagnóstico. Sim, explodiu, nós nos olhamos mais. Então, isso é extremamente importante. O diagnóstico é feito clinicamente, historicamente, da história da patologia, como foi o desenvolvimento, os relatórios desses terapeutas e culminando com o exame, que é o exoma, para o painel de genes de transtorno do espectro autista. Como eu disse há pouco, a família também pode fazer parte do contexto do diagnóstico, ou seja, já que a genética está colocada, eu tenho que um dos genitores, ou pai ou mãe, podem também ser portadores da mesma característica. Então, tudo isso junto faz com que essa família acolha e não se desespere com o diagnóstico. Nós sabemos hoje que é muito difícil o tratamento e o encontro das múltiplas terapias para que isso seja feito da melhor maneira. Então, a batalha familiar para levar, para trazer, para manter esse segmento terapêutico para esta criança, adolescente, é extremamente importante e árdua. Então, o envolvimento familiar como pilar desse tratamento é extremamente importante e a gente não pode minimizar o sofrimento da família com um diagnóstico desse. Mais uma vez, nós também temos que amparar esta família quando existe um diagnóstico desse. Novamente, colocando Asperger como um tipo de autismo nível 1 de suporte, certamente. Eu tenho certeza que muitos dos professores meus, lógico, não vou citá-los, muitos professores meus têm esse diagnóstico, eu agora observando como era a relação deles com o que eles ensinavam, brilhantes, a desenvoltura naquilo que eles faziam e a relação que eles tinham com os alunos, que podia ser uma relação que não chegue muito perto, não se toque, né? Nós temos algumas celebridades que têm esse tipo de característica, então eles podem ser brilhantes, ter uma vida absolutamente normal, serem inclusive produtivos financeiramente, né? Já que eles são brilhantes naquele espaço, naquilo que eles fazem, eles conseguem realmente ser independentes e ter uma vida normal. Algo que precisa ser dito sobre transtorno do espectro autista é que eu preciso de uma equipe multiprofissional, inclusive para fazer diagnóstico. Não é uma pessoa só que vai, numa consulta de meia hora, 40 minutos, colocar numa tabela de pontos e falar, olha, ele preencheu essa tabela de pontos e ele tem essa alteração. Eu preciso de vários olhares, preciso do olhar da família, preciso do olhar de um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, pedagogo, e essas pessoas têm que ter sido capacitadas para fazer esse tipo de teste, para depois emitir um relatório junto com a avaliação médica ou do pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil, chegar a esse diagnóstico para ver qual é a melhor terapia para ele, qual é o melhor processo, inclusive medicamentoso, que pode ser utilizado, né, já que muitos trabalhos estão saindo com vários medicamentos novos para o melhor tratamento disso, visto que geneticamente colocado, essa criança nasceu com esta alteração. Então, não vai se curar. Da mesma maneira que uma pessoa que tem uma alteração nos olhos e usa um óculos, se eu tiro os óculos, a patologia ainda está lá. Mas, a hora que eu coloco os óculos, o mundo fica melhor. É isso que a gente vai fazer com todas as terapias multiprofissionais que temos dentro para o tratamento das pessoas com Asperger. Obrigado.
Agradecemos ao Dr. Caio César Benetti Filho por sua participação aqui no Papo com Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.